Todo mundo tem muitas dúvidas a respeito aí da voz de cabeça em si. Você pode ouvir por aí falar também sobre o registro de voz passiva. Porque o pessoal fica com dúvida a respeito de essa voz ficar fraca para você cantar os agudos. Mas para você cantar os agudos, você tem que ser na voz de cabeça. Lembre-se que voz de peito é o nosso registro de cantar notas graves. E ela não é o registro onde nós iremos cantar todo o tempo. Ela é o nosso registro unicamente para as notas graves. Só que o nosso leque de alcance maior, ele dá-se na região média alta. E a região média alta, a voz de peito já não comporta mais. Infelizmente, a verdade da maioria das pessoas que canta, a maioria, tá? É cantar na voz de peito nessas regiões de voz média. De voz média não, nessas regiões de notas médias. As tonalidades médias já deveriam estar dentro da cabeça. E aí, então, ao subir para a passagem alta, o que você poderia fazer? Porque alguém pode dizer, não, mas então essa voz de cabeça para a passagem alta, ela pode acabar não tendo massa, não tendo corpo. Então aí você tem a voz mista, ou o registro do belting, que também é um direito que assiste você a cantar, se você sabe usar esse registro de forma correta. Só que no meu campo de ensino, você vai aprendendo a voz mista. O que é a voz mista? Nada mais é. Já falei bastante vezes no canal, mas a gente sempre tem que voltar a citar quando se trata desse assunto da voz de cabeça, porque percebam que elas vão de mãos dadas. Os registros, quando chega a hora de você acessar determinada tonalidade, é como se um registro passasse o bastão para o outro. Guarde isso, pessoal. Você deve pensar, a tua musculatura você deve pensar internamente e fazer com que ela sinta que ela deva passar o bastão para o próximo registro. Então, à medida que você sai da oitava 2, você já não está mais aqui no peito. Você vai para a oitava 3, então você já começa a preparar as pregas para produzir uma sensação de leveza. Só que essa leveza ainda não é aquela leveza de falsete, que também pode não ser tão leve, porque vai depender muito da pressão subglótica, né, que a gente fala. Que essa pressão subglótica, ela na verdade, ela é como se fosse um pré-tensionamento. Não pode ter tensão, é claro. Tensão, a tensão é o vilão do canto. Mas é como se fosse um pré-tensionamento. Vamos dizer assim, ó, não é uma tensão, é uma atenção. Quando você coloca essa atenção de manter as coisas leves, então elas vão sair naturais. E se tratando da voz de cabeça, ela é tensionamento zero, porque ela é totalmente leve, ela é totalmente suave. Mas, de fato, quando essa pessoa for cantar aí, e ainda mais se tratando de alguém que esteja mais acostumado a cantar na voz de peito, então, de fato, quando ela for acessar a região de passagem alta, por exemplo, essa voz de cabeça ela vai ter muitos problemas. Ela não está acostumada a adentrar essa região ali com a voz de cabeça, ela não está acostumada a usar a voz de cabeça direto. Então, o que vai acontecer? Essa voz vai acabar decaindo para trás. No que ela decair para trás, ela pode fatalmente cantar na garganta, ou então usar o seu registro de peito novamente para tentar cantar ali as regiões de passagem alta. Não vai dar. Se for para cantar no peito, vai acabar causando aquela fadiga vocal que a gente tanto conhece. Não chega a dar um nódulo, nenhuma fenda, nenhum calo, como se estivesse cantando na garganta, mas vai dar um cansaço. É claro que ao longo dos anos a pessoa fazendo isso de cantar passagem alta, aí no peito, de fato, encurta, né? Encurta a durabilidade da voz. Essa pessoa que poderia cantar aí até os 60 anos, 70, então já não vai mais, né? Cantando dessa forma, vai cantar até os 40, 30 e poucos, e depois não tem jeito, vai ter que ir pra cabeça ou não canta mais. Agora, se tratando aí da voz de cabeça para uma pessoa aí sem o costume de usá-la para cantar passagem alta, então o que eu indicaria? Mude para mista. Só que a voz mista, ela na verdade, ela gira toda em torno da voz de cabeça também, porque assim, você vai ouvir falar por aí que a voz mista, ela na verdade ela é uma mistura de comportamentos. Eu não desminto esse professor que dizer isso, porque de fato pode ser encarada dessa maneira. Mistura de comportamentos, na verdade, é uma mistura de ações de músculos que vão agir
para poder produzir aquele som, por causa que a ressonância ela vai dar-se em voz de cabeça. Então, o que nós dizemos? A proporção é maior na cabeça, mas há uma proporção agindo ali que te dá a projeção. Então, aquela potência, né? Potência que vem o quê? De peito. Mas não é a voz de peito, é a ressonância de cabeça. Então, você mistura uma ressonância de cabeça com uma projeção de peito. O que nós ensinamos aqui mais facilmente é que você une o agudo e leve da cabeça com um empurrão de potência de peito. E aí sai o som da voz mista. Isso para compensar então a falta de volume que você poderia ficar se questionando da voz de cabeça nessas regiões de passagem, tá? E após então isso você ia começar a trabalhar ou então um falsete, se dependendo até onde vai essa região de voz mista, que é o chest mix, né, ou high chest, que você está misturando aí o voz de peito com cabeça. Então, ou você depois explora um falsete, ou você depois explora uma mistura alta, que seria o head mix, ou você estuda uma voz de super cabeça. E posterior a isso pode vir o registro do floreio ou então o registro do whistle, tá? E em cada uma dessas regiões, que são as tonalidades, cada uma um registro vai passar o bastão pro próximo. Perceba, ó, eu saí da oitava 2, comecei a cantar a oitava 3, voz de cabeça. Passei para a região de passagem alta, comecei a cantar na voz mista, misturando peito e cabeça. Mistura de comportamentos, ou então mistura de ações de músculos conjuntos. Eu parei de trabalhar naquele músculo que estava apenas afinando, para eu poder cantar na voz de cabeça, afinando e afunilando, e deixando tudo leve, eu comecei a misturar com aquele comportamento de outros músculos ali da região da glote, que vão fazer com que essa voz use a mesma encorpação de leveza, mas ao mesmo tempo dando aquela projeção de peito e a ressonância puxando para a máscara. Então, dá-se voz mista. Quando eu adentrar além da região de passagem alta, então aí ou eu misturo de falsete para cabeça ou eu faço a super cabeça. E a tua voz deve ter essa consciência de a cada região em nota que ela vai subindo, cada registro deve passar o bastão pro próximo. Funciona assim, pessoal. Uma vez que a tua musculatura grava isso, cada vez que você precisar acessar aquela nota, você não vai chutar para acessar ela. Não, eu vou dar um chute a gol aqui e talvez dá certo. Não, você vai saber onde é que está cada nota, aonde é que está cada registro. A tua musculatura grava isso e você simplesmente, ao cantar e precisar acessar aquela nota, você vai jogar lá, tá? Então, porque eu fui me questionado sobre uma dúvida aí da voz de cabeça nas regiões de agudo. Só que também, claro, tem que deixar claro que agudo que se trata, né? É o agudo da passagem, é o agudo do super agudos, do oitava 4, porque a gente tem que diferenciar bem, porque cada região, cada agudo vai ser cantado aí com um registro adequado.